pessoal, tudo bem? Vair aqui com vocês para a nossa videoaula. Nós estamos na página 24, Reading Time. No Reading Time, nós estamos na primeira questão aqui, ó. Embora existem muitos quadros famosos ao redor do mundo, alguns deles são considerados ícones, tá? Baseado então no que você sabe sobre arte e artistas, faça aí um apanhado sobre os grandes nomes famosos de pintores e de quadros também, tá? Aqui, ó, coloca dois famosos, porque a gente já vai ver embaixo no exercício 2. Então, coloque dois que vocês conheçam que não são nenhum desses daqui, tá? Aqui embaixo no exercício 2 fala assim, ó, leia de muitos tópicos da lista feito pelos críticos e tente marcar os quadros com os seus artistas da caixa, tá? Então você tem aqui, ó, Dalí, Da Vinci, Picasso, Van Gogh e Vermeer. E aí vocês têm aqui as informações para preencher. Olha, esses são quadros de cada um desses artistas. Além de você colocar o nome deles aqui, vocês irão colocar o número que corresponde a cada quadro nesses quadradinhos aqui. Então, de Mona Lisa. Mona Lisa é o quadro de quem desses artistas aqui de cima? Vocês irão colocar o nome dele aqui na frente e o número aqui. Tá? Por exemplo, Mona Lisa, número 1. Então, number 1, que esse daqui eu vou fazer, que é muito famoso, vocês já conhecem. E onde está esse quadro? Lá no Museu do Louvre, em Paris. Museu muito conceituado, tá? Os outros estão falando aqui, ó, Museu da Arte Moderna em Nova York, Museu da Arte Moderna de Nova York também. E esse aqui, a Mauritius em Haia, não sei onde fica esse, tá? E aqui, Centro de Arte Moderna e Contemporânea, Reina Sofia, em Madrid, aqui já é lá na Espanha. Então, vocês irão fazer isso, colocar o nome do artista e o nome de cada um aqui, de acordo com a descrição. Aqui o 3 é só informação, tá vendo? Algumas obras e até mesmo museu aqui. Tá falando assim, que hoje em dia alguns museus eles fazem com que você tenha acesso a ele por um tour da sua própria casa. Basta você entrar no endereço correto da internet e você conhecer ali o ambiente da sua própria casa, ver como que é. A Pinacoteca ela já tem esse ambiente em São Paulo. E eles vão lançar agora um novo plano lá que vai ser bem bacana por causa da pandemia. Então tá bem legal você fazer um tour ali na Pinacoteca do estado. Vai ser bem legal. Aconselho vocês a fazerem esse tour e conhecer um pouquinho de arte também. Então aqui o 3 é só essa informação se você já sabe sobre isso daí. Então você vai conhecer grafites, é claro, são essas pinturas em muros, tá? Mas é claro, tem escultura e tudo mais dos museus quando você entra para fazer o tour. A Idea Factory a gente não faz, mas aqui no Listen Up a gente vai fazer sim. O exercício 1 fala assim, dá uma olhada nessa imagem aqui ao lado e escolha as opções corretas que descrevem essa imagem. Então tá assim, it is an, quer dizer, ela é uma exhibition poster, exhibition ticket. É um ingresso ou é um pôster? Aí você irá marcar de acordo com o que você está analisando aqui. E depois, it shows, ela mostra a data, a hora, o artista, o local, o endereço, o preço do ticket. Se mostra tudo isso aqui, você vai marcar tudo isso. Se não mostra, você só vai marcar aquilo que está mostrando de acordo com essas informações aqui. E quem que é o artista? Exercício 2, who's the artist? Quem que é o artista? Aí você vai colocar o nome dele aqui embaixo. Agora o exercício 3, eu vou colocar um áudio que é sobre esse exercício 1 e 2, tá? E vocês irão responder de acordo com o áudio, responder a questão. Então, assim, ouça a conversa entre a avó e a netinha e responda as seguintes questões. Quando e onde a avó visitou a exibição?
Depois na B, que dia da semana ela normalmente visita o museu e por quê? E na C, perdão, quem foi a exibição com ela? A pessoa gostou? Então vamos lá. Unit 6, Track 16. What a weird poster. What is it about, Grandma? It's from an exhibition I went to back in the 1970s in New York. Oh, was it interesting? Yes, it was great. I visited the exhibition many times to see Francis Bacon's paintings. Really? How long did the exhibition last? Take a look at the poster. It started on March 20th and ended in June. I used to go to the museum on Tuesdays in the morning when I had time off from school. Cool. Did you go by yourself? I usually went by myself, but once I convinced my sister to come along. Unfortunately, we went on the weekend at night, and the museum was very crowded, so she hated it. That's too bad. Muito bem. Só fazendo uma correção, eu falei que a avó estava falando com a netinha. Não é netinha, é um neto, grandson. Grandson é o neto. Se fosse daughter, granddaughter, aí sim seria neto, tá? Desculpe aí por esse erro. E aqui embaixo também, consertando mais uma coisinha. Eu não falei o que está pedindo na D. Vou falar agora, então. Quando eles foram juntos, tá? E aí, vocês irão colocar aqui a resposta. Quando aconteceu isso? Aqui na página 26, nós temos o Check It Out, Preposition of Time. E nessas prepositions, nós temos o uso do in, do at e do on. E eu vou falar para vocês aqui. Quando que eu uso o in, o at e o on? Eu uso o in para meses. Então eu coloco aqui in January, tá? Eu uso para meses. Quando que eu uso também? Para décadas, in 80s, por exemplo, aqui eu estou falando nos anos 80. Quando que eu uso o in? Para ano, então in 2020, que é o ano que nós estamos. Deixa eu dar mais um espacinho aqui. Quando mais que eu uso? Quando eu tenho partes do dia, então eu uso in the morning, de manhã, in the afternoon, in the evening, tá? Muito bem. E eu uso também para... Eu uso também para estação do ano, quando eu digo assim, in summer, no verão. Basicamente é isso o uso do in. Para meses, décadas, ano, parte do dia ou uma estação do ano, tá? É desse jeito mesmo que funciona. Agora, quando que eu uso o at? Então, o at eu vou usar ele para at night. Vocês lembram que eu usei in the morning, in the afternoon, in the evening, à noite? Quando eu tenho a palavra night, eu uso o at. Então, at night. Eu nunca vou falar in the night. É sempre at night. Outra coisa, quando eu tenho horas, o tempo exato ou a hora. At, e aí eu coloquei at 9 o'clock, por exemplo. Coloquei 0. O'clock. E aí eu uso at. Nesse sentido. E também at the weekends. E para falar que nos finais de semana eu também uso o at. Mas esse aqui eu só vou usar ele quando eu estiver lá no Reino Unido. Por isso que eu coloco UK aqui para dizer que é United Kingdom, para referir ao uso do at para essa palavra aqui quando está lá no Reino Unido. Por quê? Se for lá nos Estados Unidos, aí muda. Então,
Agora então vou vir com a parte do uso do on para vocês entenderem. Quando que eu uso o on? Eu uso o on para a data. Então é on November. On November 1st. Em 1º de novembro. É uma data. Tá? Se fosse só um mês, seria o in. Lembra lá atrás? Muito bem. Dias da semana eu também uso on Friday, na sexta-feira, e on the weekends. E aqui eu uso on the weekends nos Estados Unidos, porque aqui é o inglês americano. Então eu uso o on. E é assim mesmo que eu uso, tá? Preposições mais as expressões aqui. Então agora que eu falei sobre isso, vocês irão pegar essas palavras aqui ou expressões e vão utilizar o in, o at e o on para cada uma delas. Você vai ligar aqui então e depois você vai ligar aqui embaixo de acordo com o uso que eu acabei de falar, do in, do at e do on. Feito isso, vocês vão vir aqui para o Your Turn e vão preencher os espaços em branco utilizando o at, o on e o in de acordo com a explicação em cima. Bem simples. Exercício 2, vocês vão completar a conversa com as expressões que estão na caixa. Então, 9 da manhã, tá falando de hora. August, tá falando do mês. Saturday, tá falando dias da semana. The 1980s, tá falando de uma década, dos anos 80, é claro. The morning é parte do dia. E the weekend, final de semana. Aí agora é com vocês, de acordo com a explicação. Vocês irão preencher os espaços em branco aqui. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.